Durante o seminário Entendendo a Reforma Trabalhista, realizado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, Wólia Bonfim, analisou aspectos importantes sobre as novas normas que passarão a reger as relações de trabalho no Brasil. Para a TV CNC, ela resumiu alguns desses pontos. A primeira avaliação da desembargadora foi quanto às alegações de que alguns novos dispositivos podem ser considerados inconstitucionais e como isso impacta a aplicação da lei. Eu vejo raríssimos pontos inconstitucionais, alguns já até arguídos pelo procurador Janot, está em sede do Supremo Tribunal Federal, mas tirando a questão da gratuidade, do trabalho intermitente em relação às férias, da prescrição intercorrente em relação ao prazo, 5 ou 6 detalhes, a norma favorável ou desfavorável a empresários ou trabalhadores, é uma lei que vai entrar em vigor, válida, e por isso o juiz não pode deixar de aplicá-la. Wólia Bonfim também comentou algumas argumentações de que a reforma trabalhista estaria subordinada a dispositivos internacionais como acordos firmados tendo como base as regras da Organização Internacional do Trabalho e outros instrumentos legais. Eu tenho ouvido falar de alguns estudiosos do direito que a reforma trabalhista deve ser analisada de acordo com as normas internacionais, com regras da OIT, convenções e tratados. Só que, se esses tratados e convenções internacionais da OIT entraram como decreto legislativo e promulgatório no país e estão vigentes, tem hierarquia de lei ordinária. E tendo hierarquia de lei ordinária, a lei posterior revoga a anterior. Então, eu não vejo como a reforma trabalhista possa ser desprezada ao argumento de que exista uma norma internacional da OIT que a supere, salvo se ela entrar no país como emenda constitucional, que ainda não temos essa regra de uma norma internacional da OIT, seja uma convenção ou tratado, entrar. Até agora, as normas da OIT entraram como decreto legislativo e, sendo assim, tem a mesma hierarquia da lei ordinária e, sendo a mesma hierarquia da lei ordinária, a lei posterior revoga a anterior. E a lei posterior que a gente tem é a que vai entrar em vigor no dia 11/11, que é a Lei 13.467. Então, eu acho que não resta outra alternativa ao juiz que aplicar a lei. A desembargadora comentou o entendimento jurídico sobre os pontos da reforma trabalhista que tratam da prevalência do negociado sobre o legislado. Ela destacou a completa mudança de cenário, por exemplo, no que se refere à negociação coletiva. Bom, nós temos duas visões diferentes na reforma trabalhista. Realmente se priorizou o negociado sobre o legislado, mas em duas visões. A primeira visão é o individualmente negociado sobre o legislado, que é o que se aplica àqueles que são portadores de curso superior, de diploma de curso superior e que ganhem mais que 2 vezes o teto, mais que 11 mil e alguma coisa. Neste caso, me parece que a legislação tornou disponível o que antes era indisponível, e só a lei pode fazê-lo. Em relação à negociação coletiva, eu acho que mudou inteiramente o cenário antigo para o cenário novo, porque no cenário anterior à reforma trabalhista ainda prevalecia o princípio da norma mais favorável, ainda prevalecia que entre convenção e acordo coletivo, se houvesse um conflito, a norma mais favorável iria prevalecer. E nesse contexto, as negociações coletivas que reduziam direitos, suprimiam, elas eram extremamente raras e dificilmente mantidas a sua validade pelo judiciário, exatamente por conta do princípio da norma mais favorável. A reforma trabalhista altera inteiramente esse cenário. Claramente, no 611-A, permite que a convenção e o acordo coletivo reduzam ou suprima direitos e limita esse poder no 611-B àqueles direitos constitucionais. Então, tudo que não for um direito constitucional, agora expressamente prevalece.
àquela norma coletiva que reduz direitos. E se houver um conflito, prevalece o acordo sobre a convenção, e normalmente é o acordo coletivo aquele que vem reduzindo direitos trabalhistas. Então, eu acho que o cenário mudou, agora a flexibilização é uma realidade. Claro, caberá aí às partes, aos sindicatos, saberem e terem maturidade para negociar, a ponto de nem impossibilitarem a sobrevivência da empresa e nem reduzirem extremamente os direitos do trabalhador. Afinal de contas, a palavra flexibilizar é exatamente essa de adequação daquela realidade econômica, daquela empresa, para aqueles trabalhadores que têm aqueles direitos especializados garantidos numa lei especial ou na lei geral, que é a CLT. Ainda no âmbito da negociação coletiva, Wólia Bonfim destacou aspectos que devem fazer parte da conduta dos negociadores para a redução dos litígios e negociações melhores para ambas as partes. Informação, boa-fé, quando o empregado tem acesso, por exemplo, às contas da empresa, ele também tem que ter boa-fé de não contar para o concorrente que a empresa está atravessando uma dificuldade ou um dado específico. A negociação é entre os dois lados. Nem o patrão quer acabar com os empregados para aumentar os seus lucros, nem os trabalhadores querem acabar com as empresas para acabar com os empregos. Então, eu acho que é tentar medir ali, a ponderar as questões que são importantes para as duas categorias naquele caso concreto. O que eu acho é que futuramente nós praticamente não vamos ter convenções coletivas que flexibilizem direitos. Quase todos vão marchar para o acordo coletivo, porque no conflito o acordo vai prevalecer sobre a convenção. Então, o acordo coletivo será aquele que, de fato, vai ser o redutor ou supressor de direitos no sentido de se flexibilizar.